Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Pessoal, hoje eu vou comentar aqui para vocês a respeito de Via, ou antigamente conhecida como Via Varejo. Para vocês que não sabem, essa empresa reportou os seus resultados e tem caído bastante no pregão aqui nas negociações do dia de hoje, tá? E muita gente acabou me mandando algumas perguntas no meu Instagram especialmente, tá? Lá na minha DM, na minha caixinha de pergunta, para eu comentar sobre Via, né? O que de fato aconteceu e por que a empresa tá caindo bastante. Só para você ter uma ideia, tá? No começo aqui do dia, logo quando abriu o pregão, as negociações na bolsa, essa empresa abriu com um gap de menos 20% de queda, tá? 20% de queda, o que fez com que a empresa entrasse, as ações entrassem em leilão. Depois deu uma corrigida ali, ficou caindo seus 15%, 13%. A última vez que eu vi estava caindo 13%. E aí muita gente se assustou, óbvio, né? A gente não espera que uma ação caia tanto assim no mesmo dia. E aí a grande questão que fica é o porquê que as ações de Via têm caído, por que elas estão caindo, né? E qual que é a perspectiva para esse papel e para essa empresa para o futuro. É isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo, espero que você goste. E óbvio, tá? É só para te dar um pouco mais de informação. Não quero que você me copie ou tome a mesma decisão que eu. Eu quero que você entenda as informações, coloque essas informações dentro da sua análise e aí sim depois tome uma decisão se você investe ou não na empresa, se você continua investindo, se você realiza seu prejuízo, por exemplo, se você não investe de jeito nenhum, assim por diante, beleza? Se você por acaso tem Via e gosta do modelo de negócio, acredita na empresa, acredita na recuperação, já comenta aqui embaixo. Se por acaso não tem e não gosta, comenta também, é sempre bom a gente ter as opiniões diversas, porque isso gera um debate, todo mundo sai ganhando, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tem vídeo 2 vezes por dia aqui, todos os dias. Não perde, eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui, tá, pra gente usar como base nesse vídeo? Eu vou usar o relatório da Genial Analisa. É aqui onde eu trabalho, mas eu não sou o responsável, vamos dizer assim, a pessoa que tá mais perto de Via Varejo. A gente tem outro analista, tá, um colega meu de trabalho, que é a pessoa que acompanha de uma forma mais próxima, vamos dizer assim, essa empresa. Então a gente vai usar esse relatório dele aqui como suporte para esse vídeo e vou deixar aqui na descrição o link para você ler na íntegra, se você quiser, beleza? Antes de fato falar do porquê que de fato esse resultado, né, da Via impactou muito o mercado, fez com que as ações caíssem bastante, vamos só falar um pouco dos resultados aqui e das expectativas, tá? Óbvio, né? Você já vai estar lendo o título aqui, não tem como eu esconder. Mas o que impacta o mercado de fato é a provisão trabalhista. A gente vai entrar um pouco mais de detalhe. Então aqui as principais linhas, né, do negócio aqui, excluindo os efeitos da provisão trabalhista. Vem um pouquinho abaixo o reportado do que é o esperado pelo mercado em termos de receita. Em termos aqui, tá, de EBITDA ajustado, vem um pouquinho acima do esperado pelo mercado. E quando a gente exclui o efeito da provisão trabalhista, a gente tem lucro aqui, no caso aqui de Via, beleza? O grande problema é a surpresa que ninguém quer, como esse próprio título já diz, é essa provisão trabalhista que tem um efeito super negativo para a companhia, beleza? Então vamos ler aqui junto com vocês, acho que fica mais fácil você entender. O maior destaque foi o reforço da provisão trabalhista, resultando num impacto de 1 bilhão no EBITDA e revertendo o lucro observado nos últimos trimestres para um prejuízo de 638 milhões. Excluindo os efeitos, o destaque fica positivo para o e-commerce, especialmente para o marketplace. Tá? As vendas digitais representaram 60% de GMV total e atingiu 11,1 bilhões de reais. Beleza? Eu quero falar um pouquinho para vocês, não só de fato do resultado, mas eu quero dar um enfoque aqui nesse vídeo no fato aqui da provisão trabalhista, né? O que é que aconteceu? Por que isso assustou tanto o mercado? Então vamos só olhar um pouco esse histórico, depois a gente volta ali em cima para essa tabela dos principais resultados. O que são esses processos trabalhistas, né? Por que aconteceu essa provisão? Por que a Via Varejo colocou aquilo no balanço de certa forma e trouxe esse impacto super negativo? Porque, basicamente, só para você entender o histórico, a Via, né, a empresa, tem adotado uma postura desde 2011 para melhorar a sua rentabilidade. Isso incluía, obviamente, demitir pessoas, né, tirar ali colaboradores da empresa. 39% do quadro de colaboradores. Desde 2011, foram 190 mil demissões, 45 mil de estruturantes, né, que chamam, 145 mil de turnover natural do período. Essas demissões, elas impactaram fortemente as entradas de processo trabalhista na companhia. Ou seja, os demitidos ali, as pessoas que saíram, começaram a processar a companhia, entraram na justiça contra a companhia, principalmente nos anos de 2016 e 2017. Faz parte do legado, basicamente, da companhia, esses processos trabalhistas. Eles vinham trabalhando para reduzir esse número, tá? Mas voltou a tomar força agora em 2021. E aí, o
que a companhia fez? Tomou essa decisão de provisionar, tá, esse impacto desses processos trabalhistas no seu balanço, causando o que eu mostrei para vocês ali, aquele impacto no EBITDA de 1 bi, é 1 bi se eu não me engano, né? 1 bi de reais no EBITDA, o que reverte o lucro para um prejuízo agora. Então, qual que é a grande questão aqui? Só para você entender o porquê que a empresa fez isso, né? Por que a empresa colocou essa provisão dos processos trabalhistas? Primeiro, porque houve uma aceleração no ritmo de entrada de novos processos. Então você compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020 foi um crescimento de 82% ali na entrada de novos processos da companhia, de pessoas de fato processando. Isso foi explicado pelo aumento, né, da atividade de profissionais especializados, né, na captação de demandas trabalhistas, ou seja, os advogados ali trabalhistas, que acabaram usando também o cenário para, de certa forma, trazer os clientes processar a companhia. A gente também tem, de certa forma, ali a Via Varejo bastante prejudicada, né? Um alvo fácil, de certa forma, ali para esses processos, né? Então você pode ver ali, a Via Varejo estava com um processo de gestão de processos ineficientes, um mesmo departamento tinha que usar, tinha que meio que vigiar, né? Todas as subsidiárias que havia, que era o Açaí, que era o Grupo Pão de Açúcar, assim por diante. Por último, observou-se também o aumento do ticket médio, ou seja, do valor ali do processo, devido à mudança do perfil das condenações. Ou seja, era um tipo de condenação, virou outro tipo, fica mais caro aquele processo, aquele ticket médio, que é o que eles chamam. Estou falando em palavras aqui de cotidiano, falando palavras um pouco mais fáceis, não muito técnicas, às vezes tecnicamente nem é a palavra certa, mas só para você entender. Aí qual que é o grande problema, né? O que assusta também o mercado? Fora essa provisão grande, fora esse aumento, né, dos processos, dos novos processos, esse passivo trabalhista é um grande empecilho, porque a Via tinha um benefício fiscal que seria usado, esse benefício fiscal, para crescer a empresa, para sustentar o crescimento de longo prazo, para trazer cada vez mais, vamos dizer assim, vantagens competitivas para a companhia, porque a gente sabe que o ambiente e o setor onde Via Varejo está inserido é um setor super competitivo. Agora, qual que é o problema? Basicamente, essa provisão trabalhista, esse empecilho trabalhista, ele anula esse benefício fiscal. Então ela não tem mais, vamos dizer assim, de certa forma, esse benefício para focar exclusivamente no crescimento, você entende? Aqui até tem um quadro que foi divulgado no release dele, está explicando um pouco mais sobre essa parte do ticket médio dos processos, sobre os créditos fiscais que a companhia tinha e tudo mais. Se você quiser dar uma lida na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Mas entenda, basicamente é isso que fez com que Via Varejo caísse bastante. É uma provisão trabalhista com impacto relevante nos seus resultados. E outra, é essa anulação, de certa forma, do benefício que a companhia tinha para conseguir focar mais em crescimento. Agora ela não tem mais, dado que tem esse passivo trabalhista agora como um grande empecilho. Mas eu acho legal, de certa forma, a gente também trazer alguns pontos positivos, tá? E o analista aqui, meu colega de trabalho, elencou alguns pontos que eu acho que enfim, nem tudo tem um lado ruim, tá? As coisas podem estar ruins? Podem, mas sempre tem um pontinho negativo, um pontinho positivo ali. Então, obviamente, às vezes o ponto negativo, e de fato o ponto negativo aqui, que essa provisão pesa muito mais, mas a gente tem algumas questões positivas. Então, de fato, ali o Marketplace foi o grande destaque para o trimestre, atingiu 108 mil sellers e 34 milhões de SKUs, são unidades ali de produto. O GMV, tá, 3P, superou a marca de 2 bi de reais, crescimento de 133%, que é legal. O Banqi, que é meio que, vamos dizer assim, um banco da Via, né, uma solução financeira ali da Via, que é o chamado Banqi, tiveram mais de 2,7 milhões de downloads, mais de 1 milhão de contas abertas, né, de novas contas abertas, e mais de 1,4 bilhão de TPV, que é o Total Payment Value, tá, que é o total de pagamentos transacionados, vamos dizer assim em português. Total Payment Value, eu não sei de fato traduzir isso para vocês. O crediário, tá, o crediário segue sendo um grande diferencial, tá? Mesmo com a queda nas vendas da loja, a carteira do crediário cresceu 37% ano contra ano, o que é interessante. A malha logística segue melhorando, tá? A gente sabe que é super interessante essas lojas de e-commerce, esses marketplaces de e-commerce terem uma malha logística, né, uma logística eficiente. E o NPS, tá? A gente tem o NPS ali, que é nada mais que o Net Promoter Score, basicamente eu acho que é esse o nosso significado disso daí, que é basicamente a sensação dos consumidores ali, quanto a companhia, quanto maior, melhor, atingiu 75 na Via, o que de certa forma é uma evolução e é bom. Aí óbvio, né, a gente tem a provisão trabalhista, que eu comentei aqui para vocês, a gente tem um impacto nas lojas físicas, tá? Queda na receita de 16,6%, 13,8% de venda nas mesmas lojas.
Então são quedas ali nas lojas físicas, a gente sabe que talvez seja de fato uma tendência, né, as pessoas migrarem um pouco mais para o digital como um todo, e o cenário macro também não ajuda. A gente sabe que a gente está num momento agora de maiores inflações, de uma possível recessão, de taxas de juros mais altas, isso impacta, querendo ou não, o consumo das pessoas, as pessoas consomem menos, né, tem menos renda, vamos dizer assim, disponível, isso impacta diretamente via varejo. Então qual que é a grande ideia aqui? Você como um investidor, você como alguém que gosta de uma empresa, você precisa sempre ponderar essas informações novas, né? E esses resultados novos que você vai recebendo da companhia, essas informações que você vai tornando pública, né, de certa forma, para você decidir se vale ou não a pena você continuar investindo ou você investir, começar a investir, vamos dizer assim, na empresa. Qual que é a grande questão aqui? A gente sabe que essa provisão trabalhista, ela impacta muito negativamente a companhia. Agora, se você é um cara que acredita que isso vai passar em algum momento e que você está com uma, vamos dizer assim, uma percepção de investimento de mais longo prazo, que você acredita um pouco no setor, em como a empresa tem crescido, cara, talvez agora essa turbulência desse momento não seja para sempre. Então, se você tiver um pouco essa visão, talvez até seja o momento de você ficar um pouco mais tranquilo e não necessariamente se desesperar. Agora, na minha visão, se é um cara que queria especular com o Via, achando que o resultado vinha bom, achando que talvez poderia melhorar alguma coisa, cara, você meio que levou um nabo grande aí, porque na verdade veio essa surpresa da provisão trabalhista, que não foi nada interessante para ninguém. Tanto é que a gente vê esse reflexo, né, desse sentimento no mercado, com as ações desabando, beleza? Eu vou ser bem sincero com vocês, se quiser saber um pouco da minha opinião. Eu não tenho Via Varejo. Tá? Eu não acho que seja interessante o investimento nesse momento. Eu aloco meu capital em outras empresas, seja aqui no Brasil, seja lá fora. Tenho também aqui uma carteira de criptomoedas. Então estou bem tranquilo com os investimentos que eu tenho hoje. Não vejo necessidade de comprar via varejo. Ou via, né? Você chama como quiser. Agora, tenho amigos que pensam o contrário. Eu acho que é uma baita oportunidade. Acho que a ação está super descontada. Estão batendo muito na companhia e acho que vai um pouco da opinião de cada um, beleza? No final das contas você tem que decidir a sua. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, eu tô muito curioso para saber, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais!